Pessoal, agora a gente vai falar do PCR, que é uma das técnicas mais importantes da biologia molecular. PCR é uma sigla em inglês para reação em cadeia da polimerase. No caso, está se referindo a DNA polimerase, que é aquela enzima que faz novas cópias do DNA durante a replicação do DNA antes da divisão celular. Acontece que foi desenvolvida uma técnica, então, utilizando a polimerase para amplificação do DNA, na verdade, a amplificação da quantidade de fragmentos de DNA de determinadas regiões de interesses em estudos científicos. Então, como é que funciona essa técnica de PCR? Bom, você tem a amostra de DNA que foi extraída de algum organismo, você tem os nucleotídeos, aqueles conhecidos nossos, já CTG, colocados numa solução dentro de um tubinho, junto com o DNA, junto com uma enzima DNA polimerase especial capaz de funcionar em altas temperaturas e uma solução química adequada para que essa enzima funcione, tá? E além disso você tem os primers. Primers, uma tradução seria iniciadores. São pequenos fragmentos de DNA sintetizados quimicamente em laboratório que vão se anelar ou que vão se parear com regiões específicas de interesse no DNA. E é a partir dali que desses locais em que esses primers se ligarem, que essa DNA polimerase vai iniciar a replicação do DNA. Essa mistureba toda, colocada num tubo, o tubo é colocado dentro de uma máquina chamada termociclador, que vai simplesmente alterar temperaturas ali, e o resultado vai ser o seguinte, olha, você tem ali a amostra de DNA, tá? 2 fitas pareadas. O que acontece é que essa máquina vai elevar a temperatura da solução para 95 graus. Nessa temperatura tão alta, o que acontece é que as 2 fitas do DNA se separam uma da outra. E agora você tem 2 fitas separadas. Aí é que esses primers, esses pequenos fragmentos de DNA, conseguem entrar entre as fitas e se ligar aqui na região específica, uma vez que essa temperatura baixa novamente para 55. Com a redução da temperatura, a tendência é que as 2 fitas se liguem novamente. Mas aí, em vez de elas se ligarem uma a outra, esses primers conseguem entrar no lugar e se ligar na região de interesse para a qual eles foram sintetizados. E a partir daqui, a DNA polimerase se liga aos primers e começa a juntar esses nucleotídeos aqui, pareando eles corretamente, de forma a criar uma fita complementar aqui para esse lado do DNA. Olha só. Então, tudo isso aqui que está em avermelhado, laranja, é o DNA sintetizado por esse processo de PCR dentro da maquinazinha. Tanto para uma fita quanto para a outra. A ideia depois é que, bom, essa parte aqui de baixo, ela começou aqui, o resto do DNA para cá não existe, né? Porque o primer ligou nessa região e vai amplificar para cá. Essa amplificação ocorre, então, quando a temperatura está em 72 graus. Isso é o primeiro ciclo, olha, ciclo 1 da amplificação. Depois tem vários ciclos, 30, 40 ciclos de alteração dessas temperaturas. 95 graus, 55 graus, 72 graus, 95 graus, 55 graus, 72 graus, e por aí vai. Na segundo ciclo, essa fita aqui, ó, que começou aqui, ela vai também se separar, e aí vai ter um primer aqui que vai se ligar a ela, iniciando a duplicação daqui para cá. E como resultado você vai ter só esse fragmento de DNA com a sequência de nucleotídeos específicas que ficam entre esses 2 primers. Vamos ver uma animaçãozinha para a gente entender melhor como é isso. Então olha lá, o DNA vai ser separado a 95 graus. Os primers eles vão se ligar em 55 graus. A DNA polimerase, que é essa bolinha azul, se liga aos primers e quando a temperatura aumenta novamente para 72 graus, eles vão iniciar uma cópia 70, 72, né? Uma cópia desse pedaço do DNA. Certo? Com isso você consegue milhares de cópias só daquele trechinho do DNA em que você está interessado em estudar, em pesquisar. O que permite com que, a partir de amostras
com muito pouco DNA, você consiga aumentar a quantidade desse DNA e utilizar nas várias técnicas de identificação forense, de paternidade, ou estudos científicos de genética médica, de genética de populações, entre outros. Tá? O químico que desenvolveu essa técnica se chamava Cary Mills. Ele desenvolveu em 1985 e ganhou o prêmio Nobel por causa dessa técnica, que possibilitou o desenvolvimento de muitas outras tecnologias baseadas em DNA.